A gente viu circular por aí uma reportagem falando exatamente isso, que lá no Vale do Silício, no bairro onde eles moram, a escola não tem tecnologia. Pode isso. E as babás são proibidas de entrar com celular nos condomínios. E as crianças, né, nem tão mais crianças, só vão ter acesso a isso, né, celulares, tablets, enfim, a partir dos 14 anos. Gente, vocês estão entendendo isso? É a pessoa que cria isso aqui, ó, que cria o software, que cria o aparelho, que tá colocando tecnologia, empurrando isso aqui pra dentro da nossa casa, que tá fazendo com que a gente fique até às 11 da noite sem ver nosso filho pra ficar no celular. Ele não deixa o filho dele tocar no celular até os 14 anos de idade. E por quê? Cadê a explicação disso tudo, Dari? Porque causa muitos prejuízos na mente da criança. Olha aí, gente. Então, assim, se nós que somos adultos temos dificuldade, às vezes, de gerenciar o nosso tempo na internet, nas redes sociais, então você imagina uma criança ou um adolescente. Então, os prejuízos, assim, do uso excessivo, eles são grandes. Então, por exemplo, vamos começar falando do sono. O uso das telas à noite pode prejudicar a produção adequada de melatonina, que ajuda a criança a dormir bem. Tá. Criança, quando dorme, produz uma série de hormônios que são importantes tanto para a parte física quanto para o desenvolvimento emocional da criança. E aí você vai ter prejuízos nessa questão e muitas vezes a criança vai ter alterações de comportamento. Ela pode ficar mais irritada, mais nervosa, enfim, mais desafiadora. Então você já começa aí pensando nessa questão do sono. Sim. Uma outra questão que é super importante é que acontece muitas vezes uma dessensibilização do sistema de recompensa do cérebro. O que é isso? A gente produz, quando fazemos as diversas conexões neuronais, quando a gente faz uma atividade que dá prazer, então, por exemplo, para a criança, quando ela vai brincar, quando ela vai na natureza, quando ela vai comer um chocolate, tudo isso, quando ela faz, a nossa mente produz a dopamina, que é a responsável por essa sensação de bem-estar e de prazer. E já é comprovado hoje pelos estudos que o uso excessivo do celular, do tablet, do videogame, acarreta numa produção muito grande de dopamina. Então gera uma sensação de prazer muito grande para a criança. Só que entra num ciclo de vício. Que daí aos poucos o organismo acostuma, ele para de produzir tanta dopamina e a criança precisa ficar mais tempo no jogo, enfim, na tela, para que ela tenha a mesma sensação. Meu Deus, vamos falar assim, ó, se a gente tira esse celular, isso da criança, pra gente restabelecer esse nível certo desse hormônio, como que a gente faz isso? A gente precisa fazer um detox, né? Em casa, eu diria. Mas um medicamento não é o caso, como se usa para serotonina, para adultos, essas coisas assim, não é esse Pode caso. observar, às vezes as mães às vezes não percebem. Às vezes a criança tá, um adolescente, o pré-adolescente, ele tá chato em casa, ele tá desafiador, ele tá respondão. Aí a mãe fala assim, não, vou cortar por 15 dias o videogame, o celular, você não pode... Aí a criança muda. Aí a mãe pensa, né, que o castigo, às vezes, é que deu efeito. E na verdade não é. Ela estava com aqueles comportamentos todos porque ela estava usando demais as telas. Né? Então, aí a criança melhora o comportamento, porque a mãe cortou durante vários dias. Então, é só você tirar que você já vê a sua criança voltando ao normal de novo. Tá, mas aí você fala assim, cortar, tirar 0, ou eu posso estabelecer uma regra de colocar 1 horinha por dia, ou 3 vezes por semana, eu posso liberar um pouquinho disso para criança, ou é 0 até os 14 anos? Eu diria assim, depende muito da dinâmica de cada família. Tá. Né? Tem mães, às vezes, que até tem o celular como um recurso para uma emergência, porque a criança vai para algum lugar. E tem vezes que a gente precisa, vamos falar bem a verdade. Justamente, né? Às vezes você quer, às vezes, ter um jantarzinho para você conversar com o teu marido ali sossegado, às vezes aí coloca a criança na televisão, dá um joguinho. Uma sala de espera de um médico, gente, como você faz a criança ficar parada? Né? Enfim, essas situações, eu acho assim, aí a gente vai gerenciando. Agora, assim, liberar todos os dias, a mãe e o pai precisa ter muita clareza do limite, porque daí você vai ter que fiscalizar esse limite. O que acontece muitas vezes é assim, pode usar então um pouquinho de manhã, um pouquinho depois do almoço e um pouquinho à noite. Só que a gente se perde no tempo e quando você vê, a criança está 3, 4 horas por dia na frente da tela. Sim. Então, assim, se for estabelecer um combinado
né, com esse tipo de limite, é legal. Mas aí o pai e a mãe tem que estar disponível para fiscalizar isso. Sim, e para oferecer um novo tipo de atividade também, né? Não adianta simplesmente você tirar e vai se virar, vai fazer alguma outra coisa. De repente achar uma nova solução para essa criança, né? Muitas vezes sim. Às vezes a criança vai te demandar atenção, uma brincadeira, alguma outra coisa. Você vai ter que dar alguma outra atividade para ela. Tá, mas tirando essa questão que você falou, da criança ficar meio viciadinha mesmo, nessa necessidade de ficar com o celular, tem mais alguma outra coisa que prejudica, além do sono e dessa necessidade? Tem mais alguma coisa que a gente tem que ficar alerta, de repente, a um isolamento social? Ou o que mais que a gente vai notar se essa criança fica muito tempo nas redes sociais? Pode. Na verdade, assim, tem várias questões, porque a estimulação sensorial também acaba sendo muito grande e deixa o cérebro também estressado. Aí acontece uma desregulação química, se aumenta a produção de cortisol, e o cortisol é o hormônio do estresse. Aí a criança também vai ficar mais estressada, pode até levar a uma depressão leve, às vezes, né, um sentimento de isolamento. O que acontece muitas vezes é uma diminuição, sim, da prática de atividade física e de contato com a natureza mesmo, do ir brincar, correr, jogar bola, andar de bicicleta, porque a criança começa a preferir ficar em casa, na frente da tela, do que ela ir brincar, enfim, com os amigos. Os pais podem, eu tenho certeza que os pais observam isso em casa. Muitas vezes, quando a criança está ali, ela prefere, às vezes, e você precisa fazer um esforço para tirar ela da frente da tela, para que ela vá brincar. Aí depois que ela vai brincar, fica tudo certo, fica tudo bem. Porque aquela também é uma atividade que libera uma sensação de prazer na criança. Mas eu dou uma forçadinha, então? Se eu tenho a opção, por exemplo, você quer ir lá na tua avó ou você quer ficar aqui jogando videogame? Eu forço ele na avó, que tem o balanço, que tem a grama para correr. Eu dou uma forçada nessa criança para ela pegar essa nova atividade? Com certeza. Com certeza. Forçar. Sim. Faça, você enquanto pai, enquanto mãe, você é o responsável, você é o adulto, é você que tem esse domínio da situação, sabe? Então a criança não tem condições ainda de muitas vezes escolher. Sim. Definir o que é certo para ela, o que é bom para ela. Justamente. Então é importante a gente fazer isso. Pode e deve encaminhá-los. E tem, Dani, hoje já estudos falando sobre o que os americanos chamam de FOMO, que é uma sigla de uma americana, né, em inglês, que é uma coisa que muitos adolescentes já estão apresentando hoje, que é o medo de eu ficar fora da internet. O medo de eu ficar fora das redes. Então, já está gerando um desconforto nos adolescentes de, por exemplo, assim, eles se sentem incapazes de se desconectar, ou eles começam a ficar ansiosos, incomodados se eles vão em algum lugar que não tem conexão com a internet. Ou se a bateria do celular vai acabar e ele não tem como carregar. Isso já começa a gerar um desconforto nos adolescentes, porque eles querem estar sabendo o que está acontecendo na vida dos outros. Porque na rede social hoje a gente tem muito isso. Então eles estão conectados, só que isso tem gerado aí um desconforto, uma ansiedade que não deveria ter, né? Mas que a gente já está vendo nos adolescentes. Mas eu sei que não é só adolescente que tem aí, não. Eu sei que você de casa também sofre com isso. Tem muita gente grande que também tem isso aí. Toda hora tem que dar aquela atualizada para ver o que tá rolando, o que estão fazendo, onde é que foi, quantas pessoas curtiram tua foto, vira uma necessidade. Justo, né? Os adultos estão assim, então você imagina um adolescente que está justamente naquela fase que a opinião dos amigos é super importante para ele. Então tá de olho em tudo que está acontecendo, em quem está curtindo, quem não está curtindo. O crush, se está curtindo sua foto, ai meu Deus, aí já é uma coisa mais perigosa ainda. E aí é super importante a gente pensar em fazer detox na família. Os pais entrarem nessa onda junto. Então assim, você tem várias formas de fazer isso. Então, escolhe um dia da semana para todo mundo se desconectar. Todo mundo tá em família. E uma diversão. Sim. Na hora da refeição, vamos combinar que todo mundo vai estacionar o celular em algum lugar da casa e vamos todo mundo almoçar, jantar sem equipamento eletrônico. Ou mesmo até na hora de dormir. Vamos combinar de todo mundo guardar o celular num cômodo da casa e vamos dormir sem o celular, para ninguém ficar dando aquela olhadinha, né, antes de dormir. Ou então a primeira coisa que olha a hora que levanta, né, já liga e já vai ver se recebeu alguma mensagem. Verdade. Então, assim, o detox, são essas práticas simples da gente evitar mesmo ficar olhando o tempo todo. Obrigada, tá? Pela conversa. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até.